Olá, sejam muito bem-vindos ao BMC Stock desta quarta-feira, 23 de fevereiro. Eu, Isabela Takaki e Hanna Beltrão estaremos juntas nas próximas horas até as 2 horas da tarde com as principais informações do mercado financeiro no meio do dia. Confira os destaques de hoje. Itaúsa compra 30,3 milhões de ações em follow-on da Alpargatas e passa a deter 29,6% da companhia. Vale e Valim Group assinam um memorando para soluções de descarbonização da siderurgia. Perspectivas para aumentos das taxas de juros do Federal Reserve após março podem se tornar menos claras se a Rússia continuar sua incursão na Ucrânia. Essas e outras notícias a partir de agora no BMC Stock. Bom, e a gente começa o estoque de hoje com boa tarde para Hanna Beltrão. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Isa. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, nesta quarta-feira. É claro, a gente chega trazendo muita notícia aí na metade do mercado de hoje, na metade do dia. E a gente vai repercutir esses assuntos com a nossa convidada de hoje, já que a gente conversa com a Marília Fontes, que é analista de renda fixa e sócia também fundadora da Nord Research. E também teremos os gráficos separados pelo Alex André, sempre analisando, trazendo os principais pontos e assuntos que também estão sendo analisados no Brasil e no mundo, né, Isa? Isso aí, meio-dia 39, a gente começa então com os números do mercado financeiro. Ibovespa, que opera em queda neste momento de 0,34%, operando a 112.504 pontos. A maior parte do gráfico, o vermelho predominando, localiza com 5,42% de queda aí após resultados, que saíram hoje. Temos também Suzano caindo 4,83%, BID 11 aí 4,15%, mais um dia de queda. Entre as altas, temos aqui Prio 3 com 3,20% de alta, Eletrobras após o anúncio aí da privatização, 3,15% de alta. CEMIG também subindo 2,67% e também temos TAE com 2,60% de alta. E agora a gente vai então com os números do mercado financeiro lá fora, né, Hanna? Pois é, a gente já acompanha como é que está o movimento nas bolsas, as principais bolsas internacionais. Começando agora, a gente olha rapidinho como é que fechou, como fecharam, na verdade, as bolsas lá na Ásia. Começa olhando o Hansen, fechou por lá no positivo de 0,60%. Xangai fechou também no positivo de 0,93% e Nikkei recuou 1,71%. Vamos ver como é que está a situação na Europa agora. DAX na Alemanha opera em queda de 0,31%. FTSE no Reino Unido, 0,19% de alta. CAC na França sobe 0,11%. E o índice Eurostoxx está aí juntinho com o DAX, recuando 0,11%. E nos Estados Unidos a situação ainda não é das mais otimistas. Dow Jones recua 0,14%, S&P 500 0,20% de queda e Nasdaq também cai 0,36% agora. Vamos ver o dólar como é que está nesse momento. O dólar recua agora 0,76% e olha só, é comercializado a R$ 5,02. Isa, a gente vai monitorando, trazendo a cotação da moeda norte-americana que veio em declínio nas últimas semanas. E a gente vai noticiando aqui no estoque, não só no estoque, durante toda a nossa programação aqui na BMC News. E a gente segue ainda de olho no mercado internacional, porque o presidente russo Vladimir Putin afirmou em vídeo hoje que os interesses dos pais são não negociáveis, nas palavras dele, mas ele também disse que a Rússia está aberta ao diálogo para problemas mais difíceis. Vamos então com a nossa correspondente internacional, Giovanna Lucatelli, que está de olho nesse assunto e tem mais informações para a gente. Boa tarde, Giovanna. Boa tarde a todos que nos acompanham. O presidente russo Vladimir Putin afirmou em mensagem de vídeo nesta quarta-feira que os interesses do país, abre aspas, não são negociáveis, mas ele disse que a Rússia está aberta a diálogo para os problemas mais difíceis.
Putin disse, abre aspas, vemos o quão difícil está se desenvolvendo a situação internacional, que perigos os desafios atuais representam, como o enfraquecimento do sistema de controle de armas ou atividade militar do bloco da OTAN, fecha aspas. Ele disse ainda que a Rússia está sempre aberta ao diálogo correto, direto e honesto para encontrar soluções diplomáticas para os problemas mais difíceis. Putin destacou que os interesses da Rússia e a segurança dos cidadãos não são negociáveis. Com vocês. Bom, e para complementar aí atualizações sobre essa crise entre Rússia e Ucrânia, temos aqui a Rússia iniciou as missões para evacuação de funcionários diplomáticos de todas as suas embaixadas na Ucrânia, de acordo com informações divulgadas agora há pouco aí pela agência russa TASS. Ainda segundo o veículo, a retirada começou ontem em Kiev, capital ucraniana, mas está se estendendo aí para outras unidades ao redor do país. Então, uma atualização aí sobre os desdobramentos entre a crise da Rússia e da Ucrânia. E as perspectivas para os aumentos das taxas de juros do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, após março, podem se tornar menos claras se a Rússia continuar sua incursão na Ucrânia. Pelo menos é o que apontam analistas. A gente continuou conversando com a Giovana, né? Isso porque as tensões aumentaram o preço do petróleo e da gasolina, né, Giovana? Exatamente. O resultado da incursão da Rússia nas duas regiões separatistas da Ucrânia é incerto, mas já fez o preço das commodities disparar. Os economistas dizem que é o preço do petróleo que mais importa, porque os preços do petróleo podem aumentar a inflação e desacelerar a economia. O que acontece com o petróleo também pode determinar se o Fed continua em ritmo acelerado de alta depois de aumentar as taxas de juros em março, ou, em última análise, diminui o ritmo devido às preocupações com o crescimento. As perspectivas para aumentos das taxas do Fed depois de março podem se tornar menos claras se a Rússia continuar sua incursão na Ucrânia. Isso porque as tensões aumentaram o preço do petróleo e da gasolina, que é o principal produto de compra para muitos americanos, e é o consumidor dos Estados Unidos que impulsiona cerca de 70% da economia do país. Os preços do petróleo e de outras commodities têm subido devido às preocupações de que os movimentos das tropas da Rússia para a Ucrânia e as sanções dos Estados Unidos e aliados possam levar a suprimentos limitados. A Rússia é um grande exportador de petróleo e gás natural. O país também é o maior exportador de trigo e paládio. Moscou também é um importante player em níquel, alumínio e outros metais. Os analistas dizem que o petróleo provavelmente está em alta de 10 a 15 dólares por barril por causa desse conflito. Isso provavelmente deve adicionar, se mantido, cerca de 30 ou 40 centavos por galão. E isso equivale a meio ponto percentual na inflação ao consumidor ano a ano, que já está 7,5%. Isso realmente complica os esforços do Fed para conter a inflação e voltar ao emprego pleno. É com vocês. Obrigada, Giovana Locatelli, com informações direto dos Estados Unidos, atualizando aí a situação entre Rússia e Ucrânia. Bom, e a gente fala agora dos contratos futuros de petróleo que caem hoje também, afastando-se do maior nível registrado em 7 anos na véspera, ao ficar aí claro que a primeira onda de sanções americanas, europeias, a Rússia não interromperão a oferta. As sanções impostas por Estados Unidos, Europa, Reino Unido, Austrália, Canadá e Japão miraram aí nos bancos e também na elite russa, enquanto a Alemanha suspendeu a certificação do gasoduto Nord Stream 2, fundamental aí para o transporte de gás natural da Rússia para a Alemanha. Os Estados Unidos deixaram claro que eventuais punições futuras vão evitar focar o setor de óleo e de gás, mas o risco de retaliação russa com redução de entregas está no radar. Inclusive, a Rússia já anunciou que vai responder fortemente a essas sanções. Então, com isso, vamos dar uma olhadinha para ver como estão as cotações do petróleo, né, Hanna? Pois é, né, Isa? A gente vai dar uma olhada agora, atualizar, já que os contratos futuros, né, como você falou agora há pouco, acabaram recuando, né, e se afastando do maior nível registrado nos últimos 7 anos e ficando claro aí que tem relação com essas sanções. E depois de bater 99 dólares e 50 centos o barril ontem, vamos dar uma olhada então para ver como é que está a cotação nesse momento. A gente começa olhando o Brent agora
Vamos lá, deu uma atualizada aqui. O Brent agora está subindo 1,68%, está na casa dos 95 dólares o barril. E o WTI também tem forte alta, sobe agora 1,82%. E é comercializado também a pouco mais de 93 dólares o barril. A gente vai monitorando, né, e trazendo os números aqui, assim como a cotação do dólar também, que está caindo, estava agora há pouco a R$ 5,01, um pouquinho mais, aí a gente vai trazendo os números aqui para vocês. Isso aí, vamos fazer então um girozinho de notícias aí do mercado, né? Começando pela mineradora Vale, que divulgou e assinou um memorando de entendimento com a Yunnan Vale Iron, com o objetivo de buscar soluções para a siderurgia com foco na redução das emissões de dióxido de carbono. As duas companhias pretendem estudar e explorar a viabilidade de cooperação no uso do portfólio de produtos da Vale, como os de minério de ferro de alta qualidade, entre eles pelotas e finos, incluindo aí produtos processados em plantas de moagem na China. Outro ponto abordado no comunicado são as plantas. Anda, vamos dar uma olhadinha na Vale? Vamos dar uma olhada, Isa. A gente aproveita para olhar a Vale, a gente olha também o setor como um todo, vou separar aqui o setor de siderurgia e mineração. A Vale agora está recuando 1,58%, 1,59%. Está aí com o papel sendo comercializado a R$ 86,00. A gente vem então aqui no setor, né? A gente separou aqui o setor no nosso mapa do calor, no nosso Profit. A gente vê que o setor como um todo tá caindo, né? Vale está aqui no cantinho. Depois a gente vê CSN recuando 4,22%. Gerdau com o ticker GGBR4 cai 3,78%. Goal 4, 3,35%. 33%, até subiu agora. Subiu a queda, na verdade, né? Agora está 3,43% de queda. Uzi Minas cai 3,53%. Ferbasa 2,72% de queda. Bradespar recua também 2,10%. Aura Minerals 0,66% de queda. E Semin também está aí no bloco, está recuando. A gente vê então que esse é o cenário, né, das companhias aí que a gente está vendo no setor de siderurgia e mineração. A gente vai ficando de olho e trazendo os números para vocês que estão nos acompanhando agora. E aí a gente muda de assunto, falando agora do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, que foi a 0,99% em fevereiro, 0,41 ponto percentual acima da taxa registrada em janeiro, que foi de 0,58%, de acordo com o levantamento divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. As projeções do mercado apontavam para a alta de 0,85%, e essa foi a maior variação para o mês de fevereiro desde 2016, quando apresentou uma alta de 1,42%. Nos últimos 12 meses, o IPCA 15 variou 10,20% e acumula 1,58% de alta em 2022. Em fevereiro do ano passado, a taxa foi de 0,48%. E houveram aí variações positivas em 8 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados de um modo geral. E a exceção foi saúde e cuidados pessoais, onde os preços recuaram 0,02% após uma alta de 0,93% verificada em janeiro. A maior variação de 5,64% e o maior impacto também vieram do grupo de educação, Isa. Tá certo, bom, agora já me recuperei. Obrigada, pessoal. A gente segue, então, atualizando sobre a situação das lojas americanas, que sofreu aí uma tentativa de ataque cibernético, como a gente acompanhou aí durante essa semana, né? O ataque aconteceu no final de semana, tendo o site e o e-commerce retirado do ar. A Americanas S.A., controladora da companhia, informou em comunicado ao mercado que está, então, restabelecendo gradualmente e com segurança seus ambientes de e-commerce suspensos em razão de incidente de segurança do qual foi vítima entre os dias 19 e 20 de fevereiro. Até o momento, não há evidência de comprometimento das bases de dados.
As equipes continuam, então, mobilizadas aí com todos os protocolos de segurança e vão atuar para a retomada integral no mais curto espaço de tempo. A companhia reforçou ainda que a segurança das informações é sua prioridade e que vai continuar mantendo o mercado, clientes e parceiros atualizados. A gente segue, então, acompanhando toda essa situação aí dos sites das lojas americanas, também do Submarino, que estão fora do ar ainda. Então, uma boa notícia aí que a Americanas já se posicionou, que eles estão restabelecendo esse domínio, essa conexão dos sites. E a gente viu que teve forte queda aí nesses últimos dias, né, por conta dessa notícia. E agora, Hanna, como estão os papéis Vamos de olhar Americanas? nessa quarta, Isa, porque a gente já viu na segunda-feira papel Amer 3 aí recuando bastante e ontem também, né, estava também nas maiores quedas. Queda forte, mudei aqui o papel. Vamos lá, a Amer 3 agora está recuando recuando não, está subindo agora, até mudei aqui o gráfico, está subindo 2,22%, né? Está com papel a R$ 30,44. Eu dei uma pesquisada aqui agora há pouco, o site já retomou, então talvez isso já seja um reflexo aí nos papéis de Amer 3, que inclusive é a empresa controladora também do site Submarino, que também acabou sofrendo essa tentativa de ataque hacker e juntamente com lojas americanas, os sites foram retirados do ar, então, dessas duas companhias que têm Amer 3 como a Americanas SA, né, no caso, como a empresa que controla essas companhias. A gente vê então que a situação até que já deu uma melhorada aqui, a Amer 3, então sobe um pouco mais de 2%. A gente vai monitorando, né, para ver como é que vai ficar, se vai se mantendo, se vai até dando um gás aí nessa recuperação. Do lado aqui de Amer 3, a gente vê Arezzo subindo 1,48%, a Mar 3, aí, que é o ticker de Lojas Marisa, também está subindo 0,30% agora. Lojas Renner está também com alta 0,23%, Grupo Soma sobe 0,30%, Grupo Soma que ontem subiu, né, durante boa parte do dia, alta acima dos 8% ontem, está se mantendo na alta agora. Magazine Luiza também está aí subindo 0,16%, C&A 1,31% de queda, agora eu vou falar das quedas. E Pets também está aí no cantinho, recuando 0,16%. Bom, e a gente segue aqui de olho no mercado, falando agora de BR Properties, que cancelou o acordo de alienação de imóveis da empresa ao Fundo de Investimentos BRL Trust, distribuidora de títulos e valores mobiliários. De acordo com a companhia, a suspensão, de acordo com, né, o acordo foi devido a suspensão do acordo foi devido ao não cumprimento de determinadas condições suspensivas e precedentes, como a efetiva liquidação da distribuição pública de cotas da primeira emissão de cotas do fundo. A BR Properties destacou que condições do mercado impactaram a viabilidade da oferta, concluindo que a melhor alternativa no momento seria a revogação. Isa, a gente falou aqui de vários setores. Só para os telespectadores não ficarem chateados, vamos falar rapidinho como é que está. O Ibovespa nesse momento, que a gente viu que o cenário lá nos Estados Unidos está tudo no vermelho por lá. A gente olha então, né, rapidinho aqui, vamos olhar a BR Properties antes, que tá subindo aqui 2,05%, papel a R$ 7,48, e o Ibovespa está recuando, está seguindo aí, diferente do cenário que a gente viu ontem, né, pelo menos aqui durante o estoque estava subindo o Ibovespa e as bolsas no mundo todo estavam recuando. A gente viu lá na Ásia que as bolsas fecharam inclusive em forte queda por lá. Então o Ibovespa agora está agora recuando 0,44%, está aqui aos 112.393 pontos. Ele abriu o pregão hoje 112.891 pontos e veio perdendo então essa marca, chegou a alcançar os 113 mil, quase 104 mil pontos, e aí agora ele está caindo, né, que a gente consegue olhar até esse momento, comecinho da segunda parte aí do pregão de hoje. E já no nosso mapa de calor, só para a gente ver bem rapidinho, a gente consegue ver que tá o setor de petróleo, está inclusive em destaque, aí está bem dividido. A gente vê que na maior queda do dia tem 3R Petróleo, recuando pouco mais de 8%, e nas maiores altas aparece PetroRio,
subindo 3,71%. Várias empresas aqui do setor de petróleo, como Petri 4, Petri 3, estão aqui subindo também. Depois aparece a papeleira Suzano, aqui recuando 5,44%. Do lado de Localiza também, que recua 5,34%. Tem também Alpargatas, tem BID11, Klabin, juntamente, né, com Suzano. As papeleiras aí então recuando. E depois tem CSN, CVC, setor de turismo, BRF, Ecorodovias, VEG, JBS e empresas também de setor de construção como Cirela estão aqui caindo. Já nas altas, falei, né, de PetroRio, que está aí subindo 3,83%. As elétricas aparecem também em peso aqui, Elet 3 e Elet 6, sobem mais de 3% agora. Copel, 2,92% de alta. Semig, só das elétricas aqui na nossa ala verdeando o mapa aqui em cima. Semig agora sobe 2,90%. Depois tem Amer 3, tem Pão de Açúcar, Idux, Natura e outras, né, como os bancões que estão por aqui, Isa. Então, 12h58, quase 1h da tarde. Só para lembrar aqui que a gente já vai chamar a nossa entrevistada do dia, é uma mulher. Os nossos telespectadores que nos acompanham tanto no Profit da Neológica quanto aqui no chat da BMC News do YouTube. Vocês podem deixar perguntas aqui para a nossa convidada do dia. Então já pode começar aí a fazer pergunta, a escrever aqui no nosso chat que a gente repassa para a nossa convidada que eu chamo neste momento, que é a Marília Fontes, analista de renda fixa e sócia fundadora da Nordis Research. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Boa tarde, Marília. Boa tarde, meninas. Tudo bom? Tudo ótimo. Marília, eu queria começar falando do IPCA, que saiu hoje, né? IPCA 15, que veio aí com uma surpresa negativa para o mercado, com o indicador acelerando para 0,99% em fevereiro, valor acima das projeções e o maior número para o mês de fevereiro desde 2016. Esse número deve movimentar as especulações sobre o valor da Selic terminal, aquela projeção da Selic chegando nos 13%, pode ser ainda maior? Quais as suas expectativas? Com certeza. O mercado acredita num controle de inflação que a gente ainda não está vendo. A gente ainda não viu desinflação, os núcleos de inflação ainda estão subindo, ainda estão em patamares muito altos, muito distantes da meta. Então, se o Banco Central seguir a trajetória descrita no Focus, por exemplo, ele não consegue bater a meta. Ele mesmo falou sobre isso, e mesmo o Banco Central seguindo a trajetória esperada pelo mercado, ele a meta de 2023 e 2024. O próprio mercado, hoje em dia, espera que a inflação média dos próximos 5 anos esteja muito mais em torno de 6 do que em torno de 3, que é a meta de fato. Então, é uma inflação que mostra que a gente ainda não está no caminho certo, não está num caminho consistente de desinflação e, portanto, que exigiria uma Selic um pouco mais alta por um pouco mais de tempo. Maravilha. E só para lembrar, pessoal que está nos acompanhando agora, pessoal aqui do nosso chat e também do Profit, mandem perguntas no nosso chat do YouTube da BMC News, que a gente repassa para Marília. Depois o pessoal vai mandando, né, Isa? Vai mandando no final. Já no final. A gente já pediu as considerações, já falou tchau, aí o pessoal começa a mandar aqui. Então mandem, aproveitem que agora é hora de mandar as perguntas aqui para nossa convidada esclarecer tudinho. Ou não também, né? Porque ela pode ficar à vontade para não falar, não, eu não falo disso, não posso falar um pouco disso. Pode ficar à vontade também, Marília. A gente só vai repassando para o pessoal aqui não ficar depois emburrado com a gente. Bom, vamos seguir então falando aqui, né? Quando a Selic estava nos 2%, se falava na morte da renda fixa. E agora com o país voltando às taxas de 2 dígitos, tem muitas instituições financeiras emitindo títulos com taxas extremamente convidativas.
Mas aí na hora de analisar, muitas vezes o investidor considera que a renda fixa é livre de riscos e deixa de considerar os riscos de crédito e também de marcação a mercado. Como é que o investidor, na sua opinião, sabe se o título de renda fixa vale a pena? Pois é, realmente esse eu acho que é o ponto mais difícil da renda fixa. O investidor, quando ele vai escolher o seu título de renda fixa, ele tem que tomar 3 decisões, e essas decisões elas têm uma ordem correta para serem tomadas. Então, a primeira decisão é qual vai ser o indexador desse empréstimo, né? Se vai ser pré-fixado, pós-fixado ou indexado à inflação. Essa decisão vai depender do cenário macroeconômico. Então, o cenário que a gente está agora é um cenário que as taxas devem subir mais ou cair mais. Se é subir mais, tem títulos que se beneficiam da alta da Selic, como, por exemplo, os pós-fixados. Se é cair mais, tem títulos que se beneficiam da queda das taxas de mercado, que são os pré-fixados indexados à inflação. Então, se você tiver no título errado, no momento macroeconômico errado, você pode, inclusive, ter prejuízo com a marcação a mercado. Então, em 2020, por exemplo, quem comprou títulos IPCA+, de longo prazo, achando que estava se protegendo da inflação, teve um prejuízo de 25% num ano que a inflação subiu para 10%. Então, é muito importante o investidor entender que ele tem que tomar essa decisão, né, de qual indexador, e essa decisão leva em conta o cenário macroeconômico. Além disso, ele pode tomar a decisão de qual vencimento, né, ele vai escolher. Então ele vai escolher um vencimento de curto prazo, porque o cenário está muito incerto, ou ele pode alongar mais o prazo dos seus investimentos, porque o cenário está muito positivo. Essa é uma outra decisão. E os títulos de curto e longo prazo, eles podem se comportar de uma maneira totalmente diferente. É possível que o de curto prazo suba e o de longo prazo caia e vice-versa. Então essa é uma outra decisão. E, por fim, qual é o emissor do meu título de renda fixa? Então, eu vou pegar um título de renda fixa do governo, que é o emissor mais seguro, ou eu vou correr risco de crédito com bancos ou empresas? Posso escolher correr risco de crédito para ganhar um pouco mais, mas aí eu preciso fazer uma análise de crédito e ver se esse um pouco mais é realmente um pouco mais, ou se é muito mais e eu posso acabar me prejudicando. Senhora Marília, tem muitos bancos e corretoras, né, oferecendo títulos de curto prazo. Quais os riscos do investidor comprar papéis pré-fixados e ficar preso aí perdendo dinheiro em ativos de renda fixa? Títulos de prazo mais curtos aí acabam sendo mais seguros para o momento? Acho que sim, acho que os títulos de curto prazo são melhores para o momento atual, dado que você tem eleições, tem um problema geopolítico rolando, tem aumento de taxa de juros americana. Eu acho que os títulos de curto prazo são bons para o momento atual. E a marcação a mercado, ela acontece quando você não leva o título a vencimento. Então, quanto mais curto o título, maior é a probabilidade de você levá-lo a vencimento. Um título para 2045, você não sabe o que vai acontecer de hoje até 2045. Agora, um título de 2023 já é um pouco mais endereçável, né? Então, eu prefiro, sim, para o momento atual, os títulos de curto prazo. Tem até uma pergunta aqui do nosso telespectador Marcelo. Ele pergunta o seguinte: está na hora de montar posição IPCA+, considerando possível queda de juros a partir do último trimestre do ano? Na minha visão, não. Primeiro porque essa queda de juro pode não acontecer, né? A inflação ainda está muito alta, os núcleos do IPCA ainda estão muito altos, ainda não está claro que o Banco Central conseguiu controlar a inflação. Então, essa trajetória que está precificada no mercado, que a Selic vai até 12, 12,5 e depois começa aí, para mim, não é uma trajetória óbvia. Pode ser que ele tenha que subir mais para 13, para 14, enfim, e tenha que manter alta por mais tempo, né? Vamos ver, a ver os desdobramentos políticos, eleitorais, enfim. E, fora isso, se a taxa Selic cair para os 10,5% que está precificado na curva, você não ganha nada de marcação a mercado estando num pré-fixado, porque a própria curva de mercado já está precificando isso
ao longo da curva de DI. Então, para você ganhar em marcação a mercado com os prefixados, a queda tem que ser maior e a Selic não só tem que cair para 10,5%, como tem que cair mais para, de repente, 9, 8, 7%. Então, com esses dados de inflação, é muito difícil você achar que o risco é de uma queda maior. Para mim, parece que o risco é de uma alta maior e não de queda maior, dado todos esses números que a gente está vendo. O que poderia ser uma surpresa bem favorável é esse câmbio que está caindo bastante e que pode bater na inflação. Mas ele tem uma certa demora para bater na inflação, né? E enquanto isso, a inflação segue subindo bem forte ainda. Então, eu diria que não, agora ainda não é a hora de entrar nos títulos IPCA+, ainda mais porque temos alta de taxa de juros nos Estados Unidos, que também pode influenciar as nossas taxas aqui no Brasil. Marília, agora mais uma pergunta aqui do nosso chat, do Vitor Kerber, voltando aí no assunto pré-fixados, né? Ele até faz um comentário, né? O tenso é o imposto, curto prazo para renda fixa é tenso, né? Mas é o melhor momento, é o melhor cenário possível para os pré-fixados, né? Ele fala, queria saber se é o momento aí dos pré-fixados. Olha, não é o melhor cenário para os pré-fixados. O melhor cenário para os pré-fixados é quando você acha que a taxa de juro vai ser menor do que o mercado precifica. Então, se você achar que a Selic não vai até 12, vai até 10,75, que é o que está agora, né? Se o Banco Central não for mais mexer na Selic, seria uma boa você ir para pré-fixados. Ou então, se você acha que depois dele ir para a Selic a 12,5, ele vai cair a Selic para 8, para 7 e não para 10,5. Aí seria um bom momento para pré-fixados. Mas não é o cenário que eu tenho em mente. Acho difícil um cenário desses, com os números de inflação que a gente está vendo atualmente, com os núcleos, com a reabertura econômica, com as pressões inflacionárias nos preços da energia que a gente está vendo ao redor do mundo. Então, diria que não é definitivamente o momento dos pré-fixados. E tem também, Marília, aqueles títulos pós-fixados pagando altas porcentagens no CDI e ainda com liquidez. Mas a pegadinha está no limite, né, do valor investido e nos prazos curtos de vencimento, que acabam funcionando como uma isca para atrair novos clientes. Você acha que esses títulos são oferecidos ao investidor, geralmente eles são ruins ou podem gerar mais contas e mais burocracia na hora, né, do imposto de renda? E como é que avaliar se aquele super CDB vale mesmo a pena? Esses títulos que são oferecidos a 200, 300, 400% do CDI, para curtíssimo prazo e por um momento, e assim, por um motivo bem específico. Eles são usados como isca, como você falou, para atrair dinheiro para aquela corretora específica. Então, eles te oferecem, vamos supor, eles iam usar R$100 para aquisição do cliente, né? Cada cliente tem um custo de aquisição de R$100. Aí eles vão lá e pagam 200% do CDI num CDB de 2 meses, e aí eles pagam os mesmos R$100 para você, mas eles dão em forma de taxa. É uma forma de atrair o cliente, não tem grandes pegadinhas, é uma boa? Mas você vai ganhar aquele dinheiro, você nunca mais vai ganhar, porque é por CPF, e aí eles sabem que eles já te deram esse dinheiro. Então é mais assim um bônus para você mudar de corretora, um incentivo para você mudar de corretora. O que eu diria é o seguinte, para você mudar ou não de corretora, tem coisas mais importantes do que você ganhar R$100, depender, claro, do montante do seu patrimônio. Então, por exemplo, a transparência que essa corretora te oferece em relação às taxas, a qualidade e diversificação de produtos, os spreads, né, que ela cobra para te distribuir aqueles produtos. Então, às vezes, você entra numa corretora e o mesmo CDB que no vizinho está pagando 12% ao ano, lá está pagando 11% ao ano. Então, ela te cobra um spread muito grande para distribuir produtos de terceiros. Então, isso não é legal, porque no final você vai ganhar R$100 hoje, mas você vai perder muito mais lá na frente. Então, eu diria para levar em conta outros motivos para você ir ou não para uma corretora.
Temos mais uma pergunta aqui dos nossos telespectadores do Amplitude Invest Clube. O que é melhor hoje, renda fixa ou fundo imobiliário? Eu acho que você pode ter um pouco dos dois. Por um lado, a renda fixa pós-fixada é excelente para o momento atual, porque estamos aumentando a Selic e ela passa a render mais. Por outro lado, quando a gente olha para fundos imobiliários, eles não se comportam muito bem em época de aumento muito grande de juro, né? Porque tem a ver com o preço dos imóveis e o preço dos imóveis cai, os financiamentos ficam mais caros e, portanto, reduz a demanda. Por outro lado, os FIIs atualmente já estão muito descontados. E em momentos de inflação alta, ativos reais, como por exemplo imóveis, tendem a performar bem. Então, eu acho que juntando o fato deles já estarem descontados e serem ativos reais, eles podem ser boas opções, sim. Eu não teria uma carteira só de uma coisa ou só de outra, mas eu gosto sim de ter uma carteira com maioria em renda fixa, mas ter também uns FIIs de papel muito contados que também se beneficiam de momentos de aumento da taxa Selic. E o Walter Azevedo ele pergunta o seguinte: o dólar caindo não deveria derrubar a inflação e dar mais espaço para subir os juros? Sim, deveria, né? Mas tem um lag, né, que a gente chama, demora um pouco esse efeito. O pass-through, ele demora cerca de 6 meses. Há discussão a respeito da demora do pass-through, mas ele demora. Então, a queda que a gente está vendo hoje vai impactar os preços lá na frente. Então, acho que isso vai ajudar, de certa forma, o Banco Central a controlar a inflação. Claro, quanto menor o câmbio, mais isso ajuda. Mas, enquanto isso, o Banco Central tem que fazer a sua parte, não dependendo disso como a única forma de controlar a inflação. Até porque o câmbio, ele bate principalmente nas commodities. E, embora o câmbio esteja caindo, o preço das commodities está subindo. Então, está meio que um netando o outro. Então, não é isso que vai ser o game changer, não é isso que vai mudar o jogo da inflação no Brasil. A taxa Selic é, com certeza, o principal instrumento que o Banco Central tem que usar. Marília, temos mais uma pergunta aqui do Adilson Lima Gonçalves. Você acha que vale fazer marcação a mercado em renda fixa? Com certeza, tem épocas que a marcação a mercado consegue te dar retornos de 40%, 50% com renda fixa em um determinado ano. Agora, não dá para fazer sempre. Não é que todo ano você consegue tirar 40% a 50% da renda fixa. Tem momentos macroeconômicos específicos que você consegue. Quando você vai vender um título antes do vencimento, você abre espaço para marcação a mercado. Mas da mesma forma que você pode ter um lucro muito agressivo, você pode ter um prejuízo muito agressivo se você escolhe o título errado no momento econômico errado. Então, eu acredito que agora não é o momento para tentar marcação a mercado. Todo mundo que tentou o ano passado e esse viu prejuízo nos seus títulos e se resgatar antes do vencimento vai ter uma perda enorme. Então, agora não é o momento, temos que ter paciência. É muito bom, é muito legal ter retornos de 40% com a renda fixa, mas não é sempre e definitivamente não é agora. Maravilha. E voltando para o dólar, né, que o pessoal vai mandando, a gente vai mandando na sequência aqui para você também. O Zé fala o seguinte, pergunta, na verdade, Marília, com o dólar nesse patamar, vale a pena fracionar aportes no exterior e manter também uma reserva de oportunidade para mais adiante alocar no Tesouro IPCA visando marcação a mercado? Investimentos no exterior, sim, acho que vale a pena, com uma ressalva de que você tem que tomar muito cuidado onde você investir. O próprio aumento de taxa de juros dos Estados Unidos está prejudicando a bolsa lá. E se a gente tiver um aumento do Fed Funds relevante, e eu acho que a gente vai ter um aumento relevante, porque a inflação lá está 7,5%, esse aumento vai prejudicar a bolsa. Então, não é que você vai sair daqui para comprar
dólar num dólar barato e chega lá e investir em bolsa em ações de tecnologia. Não, isso seria um risco muito grande, porque você pode ganhar no câmbio, mas perder na bolsa, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado onde investir. Operações que eu gosto, por exemplo, é estar comprado em taxa de juro americana, né? Vendido nos títulos, ou então tá em empresas mais ligadas a commodities, ou mais fora do radar, não essas tech de múltiplos altíssimos, porque essas são as que mais sofrem numa época de alta de juros. Então, sim, eu estaria mandando dinheiro lá para fora. Ainda acho que o dólar pode até ficar sub 5 por um tempo, então dá para você ir fracionando ao longo do tempo, mas eu tomaria muito cuidado com aonde investir, não é tudo, não é qualquer ativo americano que investir no momento atual. Quanto à reserva de oportunidade para investir em IPCA+, pode ser, não sei se a gente está próximo do momento de investir no IPCA+, mas a reserva de oportunidade é sempre feita no pós-fixado, e o pós-fixado eu acho que é o melhor título para o momento atual. Então, sim, pode fazer essa estratégia. Marília, tem mais uma pergunta aqui, né? Qual a sugestão de investimento em renda fixa atrelada à Selic a curto prazo? Próprio Tesouro Selic ou alguns créditos privados, por exemplo, LCA a 100% da Selic, CDI, né, que não paga imposto de renda, tem outros títulos também, CDBs, enfim, L6, LCAs, CRIs, CRAs, que dá para você fazer pós-fixados, gosto de todos, a depender, claro, do crédito, né, se é um bom emissor ou não, desde que sejam de curto prazo. O Rui das Neves, ele faz um comentário assim, na verdade ele quer saber o seu parecer. Ele fala assim: Marília, qual é o seu parecer sobre títulos de curto prazo, né, que estão sem negociação desde segunda-feira, após aí CPF, só os médios e longo prazo de risco maior? Então, eu acho que ele quer dizer a respeito do Tesouro Direto. O Tesouro Direto tirou alguns títulos, no caso os 2024, e colocou os 2025 no lugar. Ele faz isso constantemente, tá? Todo ano ele faz isso porque ele quer te oferecer um título de prazo mínimo de 2 anos, para que você tenha a chance de pagar o mínimo de imposto de renda, que é 15% depois de 2 anos. Então, isso é completamente natural. Embora você não possa mais comprar esses títulos, você pode vender esses títulos a qualquer momento. Então, se você tem esses títulos, você não precisa vender. Você não precisa vender os títulos para comprar os novos, não tem por que fazer isso, você só pagaria imposto de renda. Então, segue o jogo, a única mudança é que você não pode comprá-los. Então, se você quiser comprar títulos com vencimento abaixo de 2025, você tem que ir para os créditos privados. Então, CDBs, L6, LCAs, por aí. Não dá mais para comprar através do Tesouro Direto. Temos aqui uma pergunta do Paulo Santana. O que acha de CRI, CRA e debêntures IPCA mais prêmio? A partir de quanto é um prêmio interessante? Depende do prazo, né? Cada vencimento vai ter a sua taxa aí correspondente. Eu não tenho problema nenhum com o instrumento, né? Os CRIs, CRAs e as debêntures. Agora, geralmente você vai achar esses títulos de longuíssimo prazo. As empresas, quando elas emitem CRIs, CRAs e debêntures, elas não emitem para se financiar durante um ano, porque dá um trabalhão emitir esse tipo de título. Então, elas emitem para 10 anos, para 15 anos. Então, você ficaria muito provavelmente num título longo, que não é o que eu gosto para o momento atual, porque se você precisar vender antes do vencimento, você corre o risco de marcação a mercado, ou no momento que as taxas de juros estão subindo, você acaba se travando numa taxa muito baixa. Então, além disso, esses títulos têm baixíssima liquidez no mercado secundário. Então, seria um problema também se a gente entrasse em algum tipo de crise e você tentar vender esses títulos e não conseguir preço justo. Então, para o momento atual, eu prefiro estar líquida e no curto prazo. E esses títulos geralmente são mais longos e menos líquidos. É possível que você encontre no mercado secundário um CRI, um CRA ou uma debênture de curto prazo. Neste caso, sendo bom o emissor, eu gosto.
E, ó, quem mais? O pessoal vai mandando pergunta aqui. O Igor Farizato fala assim, pergunta, Marília, você acredita que por conta da situação na Ucrânia, o Fed pode atrasar os aumentos de juros? Alguns membros do Fed já falaram que não. Acho que poderia, em última instância, mas seria um grande erro, tá? A não ser que a gente tenha, de fato, uma guerra mais séria, mais combativa, acho que seria um grande erro. Os dados da pandemia estão mostrando melhora, com isso a economia está abrindo lá, os serviços estão melhorando e a inflação está pegando muito forte. Os dados de emprego nos Estados Unidos estão impressionantes, estão muito aquecidos, em torno de 4%, que é o patamar dos mínimos históricos do juro americano, do desemprego americano, e com isso a gente está vendo pressão muito forte nos salários. Então, eles até poderiam postergar, é uma coisa meio humana, né? Eles vão tomar essa decisão, mas se o fizessem, eu acredito que seria um grande erro. Bom, e agora em relação ao cenário mais macroeconômico, né? Como o investidor pode analisar o cenário e definir o momento certo de travar o investimento para longo prazo? Quais os riscos das taxas fixadas? Então, quando você acompanha o cenário macro, o que você tem que entender, no final das contas, é para onde vai a Selic futura. E a gente sabe para onde vai a Selic acompanhando basicamente os pronunciamentos do Banco Central, os documentos do Banco Central e variáveis como inflação, emprego e atividade. Então, se você acompanhar bem de perto, né, o relatório Focus e todos os pronunciamentos do Banco Central relativos à ata e relativos ao relatório de inflação, você já vai ter uma boa noção da conjuntura e uma boa noção de para onde vai a Selic daqui para frente. E em relação à recente alta das commodities, como o petróleo atingindo o maior preço em 7 anos, a gente até falou sobre isso aqui no comecinho do estoque, é um movimento preocupante, né, que pode impactar nos preços dos alimentos, da gasolina e aumentar ainda mais a inflação, na sua opinião? Certeza, é uma preocupação constante. Por um lado, aqui no Brasil, a gente tem o benefício da valorização cambial, que quebra um pouco esse efeito, mas ao redor do mundo, o combustível é algo que prejudica muito a inflação e os núcleos de inflação. Então, sim, eu me preocupo. Acho que essas questões de energia, no geral, são questões que vieram para ficar, são as questões das próximas décadas, muito por conta também da questão ESG e como a gente vai resolver o problema das energias renováveis numa época que a gente ainda tem muito investimento para fazer, mas a demanda não para de crescer. Então, como é que a gente vai equacionar isso? E eu acho que uma das resultantes de toda essa demanda por energias renováveis é exatamente o encarecimento de energias que estão com baixo investimento, como as não renováveis. Então, é um problema muito grande, principalmente para países menos favorecidos, né, que tem um encarecimento do preço da sua energia. O Adilson Lima Gonçalves faz uma pergunta aqui. Marília, renda fixa nos Estados Unidos vale a pena para diversificação, mesmo com a taxa de juros lá sendo baixa? Não, eu não gosto de comprar renda fixa nos Estados Unidos, né? Comprar títulos, eu gosto de vender os títulos, ou seja, comprar as taxas. Acho que, exatamente, as taxas de juros nos Estados Unidos estão muito perto das mínimas históricas das últimas 4 décadas, sendo que a inflação está mais alta desde 1980. Então, acho que tem uma oportunidade aí de comprar essas taxas. E não, eu não ficaria aplicado em juros americanos de forma alguma. E quem mais? O pessoal está mandando mais pergunta aqui. Tem uma pergunta do Cabum, ele pergunta o seguinte: quando você analisa o emissor que você olha para medir o risco, aí ele faz uma pergunta: PL, passivo?
Depende, cada empresa você analisa de uma forma. Bancos, por exemplo, você tem que entender o nível de alavancagem do banco, com, por exemplo, índices de Basileia, a qualidade da carteira de crédito, com por exemplo, o índice DH, a rentabilidade da empresa, com o ROI, e a consistência dessa rentabilidade ao longo do tempo. Então, bancos têm uma forma bem peculiar de você analisar. Empresas, eu gosto de analisar a alavancagem da empresa também, então, dívida líquida e EBITDA. Gosto de analisar também o ROI, a consistência dos resultados e a volatilidade desses resultados, volatilidade no preço dos insumos. Que mais? Basicamente isso, assim, o nicho que a empresa trabalha, se ela é consistente naquele nicho, riscos de expansão, riscos de diversificação. Cada empresa, claro, tem sua especificidade, mas no lado das empresas, tirando os bancos, é basicamente dessa forma. Temos uma pergunta aqui do Vinícius Sam. Marília, pode comentar sobre LCI pós-fixada em bancos? Seria uma boa opção? Seria uma boa opção, principalmente se elas forem de curtíssimo prazo, né? Então, até 1 ano, 2 no máximo, a depender sempre do risco de crédito do emissor. Atualmente, a gente está vendo um enxame de financeiras e de bancos completamente desconhecidos nas plataformas do distribuidor, e para quem quer pelo menos tirar aqueles que são muito furada mesmo, é só entrar no site Banco Data, digitar o nome do banco ou da financeira e pelo menos ver se ela não está dando prejuízos consistentes há muito tempo. Essa seria assim o primeiro dom, né? Tipo, não toca de jeito nenhum nos produtos desse banco. Então, olhou lá, os 4 últimos anos, está com prejuízo, já não investe. Olhou lá, está com Basileia estourada, abaixo de 10, já não investe de jeito nenhum. Então, acho que são cuidados, pelo menos, para você retirar aí as super furadas. Outra coisa é comparar o retorno o lucro, né, que o banco está tendo, comparar com o patrimônio líquido, ver se o ROI está pelo menos acima da taxa Selic, se for melhor. Se for muito abaixo, inclusive abaixo de 5, que é o que a gente mais encontra por aí, é um banco que está com ROI muito baixo e tende a descontinuar no médio e longo prazo. Então, acho que esses são os cuidados na hora de você pensar no emissor, né? Tem que tomar muito cuidado com o emissor. Mais uma pergunta aqui, né? A gente vai encaminhando. O pessoal tá animado hoje. O pessoal tá animado, tá vendo? Fazer isso sempre. Eu vou falar aqui no ar. Coloquei também lá no nosso chat, pessoal, hoje não que as respostas deixou são boas, passar. né? Exatamente. Tem até, inclusive, aqui um comentário do Igor Farizato, ele falou assim, a Marília deveria estar no grupo de participação permanente da BMC. Também Olha acho. aí, também achamos, Também pessoal. acham. Tá gostando bastante. Toda semana. Pois é, assim que a gente gosta, o pessoal ficou animado aqui. Deixa eu ver aqui, não, tá certo. O Rui das Neves, ele mandou a seguinte pergunta. Previdência privada na diversificação de carteira, qual porcentagem você acha plausível para pessoa de perfil moderada? Eu não consigo ver assim um percentual de previdência privada constante ao longo do tempo. Acho que isso depende muito do seu perfil, do que você está querendo, de quanto tempo falta para você se aposentar. É claro que você não vai entrar numa previdência privada se falta pouco tempo para você se aposentar. Enfim, acho que tem muita coisa pessoal aí nessa pergunta. Depende muito também do quanto você quer investir via fundos, que os seus fundos investem, né? Se são fundos mais ligados à bolsa, se são fundos que são mais de renda fixa. Eu não tenho uma resposta assim universal, ampla, que sirva para todo mundo. Acho que é uma coisa muito pessoal. Nossa, temos muitas perguntas aqui, não sei. Daqui a pouco já está acabando nosso tempo, não sei se vai dar conta da gente fazer todas, libera, Marília, pessoal. Mas só mais mas a gente está tentando então aqui atender a todos. Olha só, temos aqui
Pessoal, parabenizando Marília Fontes, excelente apresentação aqui, Humberto de Vuono falando. Vamos ver mais uma pergunta aqui, do Cabon, não, do Vinícius San. Quando o QDO, esses bancos são os melhores bancos do mercado, então melhor ainda, certo? Ele faz essa afirmação e esse questionamento, né? Sim, se forem bancos como Top 5, Itaú, Bradesco, Safra, Banco do Brasil, Santander, tranquilo. Perfeito. O Carlos, ele pergunta o seguinte: quando compramos, por exemplo, LCI de segunda emissão, é possível afirmar que estamos pagando mais caro do que se fosse a primeira emissão? E isso, né, aí faz outro questionamento. Isso é uma afirmação verdadeira? Nem sempre. Eu acho que quer dizer comprando LCI no mercado secundário, né? Então, alguém já comprou aquela LCI, não quer mais ficar com aquele título e pode ser transferido para outro investidor. Os títulos de bancos não sofrem marcação a mercado, então, muito provavelmente, a corretora que vai tentar transferir essa LCI para outra pessoa, ela não vai te marcar na curva essa LCI. O que eles fazem é simplesmente pedir um pênalti e repassarem para outro investidor com uma taxa maior. Então, a probabilidade maior, se você for pegar uma LCI de segunda mão, é de você conseguir uma taxa melhor do que quem pegou essa LCI da primeira vez. Embora isso não seja regra, porque a gente sabe que muitas vezes eles acabam fazendo isso de propósito e tirando de um lado e propor no outro para render menos, mas eu diria que a maioria dos casos você vai encontrar uma taxa melhor do que o primeiro, do que a pessoa que estava segurando inicialmente levou, né? Exatamente porque eles te cobram um pênalti para conseguir repassar. Agora uma pergunta do Cabon. E quando o emissor são esses bancos classificados como fintechs? Então, as fintechs, elas são mais difíceis, né? Porque geralmente são bancos que estão em prejuízo há bastante tempo, são bancos extremamente alavancados e que muito do resultado positivo do banco é esperado para acontecer num futuro longínquo. Então, é mais arriscado, não tenho o que dizer, é mais arriscado. Você ter um banco que opera no prejuízo é mais arriscado. Aquele banco pode virar, pode gerar receita, como pode não virar e não gerar receita. Então, eu acho que nesses casos, tem que ver se a taxa compensa, né? E já que você vai investir, investe pouco dinheiro, né? Principalmente contas de pagamento também. Investe pouco dinheiro, não deixa o grosso dos seus investimentos lá, investe um pouquinho, aproveita de uma forma ou outra, mas não uma grande parte dos seus investimentos. Perfeito. Então, a gente já vai encaminhando para o finalzinho, né, Isa, aqui da nossa conversa com a Marília, já que o pessoal está gostando bastante. Tem até o Adilson Lima falando aqui, volte sempre, Marília. O Fabrício comenta também, Marília é muito fera. Então, sinta-se convidada para voltar mais vezes, Marília. Mas antes de finalizar, queria que você deixasse, então, as suas considerações finais. O que você daria de dica, né? Para o que o investidor deve ficar de olho? O que deve estar no radar dele? Boa. Eu acho que o investidor ele tem que aprender exatamente como funciona cada tipo de título e quando usar cada um deles. Eu sei que é muito difícil, às vezes o investidor está começando agora e me ouve falar de marcação a mercado e retornos de 40%, e ele fica pensando, nossa, mas eu não estou entendendo nada, né? E é normal, é um processo, você vai entendendo e em meia hora e tal, é complicado. Eu queria só fazer uma recomendação, eu tenho um livro gratuito, chama Renda Fixa Não é Fixa, e quem quiser baixar para aprender mais sobre renda fixa, está disponível no meu perfil do Instagram, Marília Fontes. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vinda aqui no Estoque. A gente conversou com Marília Fontes, analista de renda fixa e sócia fundadora da Nord Research.
que deu várias explicações aqui, respondeu várias perguntas hoje para os nossos telespectadores que estavam empolgados aqui em tirar dúvidas com a Marília. E foi muito bom. Obrigada. Boa tarde para você, Marília. Obrigada e boa tarde. Bom, agora 13 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília, é hora de chamar Alex André, que já está pronto para entrar aqui com a gente com os gráficos do dia. Boa tarde, Alex, o que temos para hoje? Boa tarde, Isabela, Hanna, todo mundo que nos acompanha aqui no BMC Stock. Hoje eu vou falar de diversos gráficos nos Estados Unidos, Europa e também o próprio Bitcoin, né, que tem muita gente tem perguntado, inclusive, das últimas quedas, né, desde então. Então vamos começar aqui no gráfico, então, vou colocar aqui em tela cheia, para a gente começar a falar aqui dos principais gráficos de hoje que eu separei aqui. O primeiro gráfico, pessoal, começando aqui pelo Bitcoin, né, como eu falei, a gente está numa linha de tendência bem importante, tá? A gente tem ali uma linha de tendência ali quando a gente pega desde dezembro de 2020, tá? Ou seja, está num nível ali de suporte interessante e mostra ali esse gráfico, tá, pessoal? De acordo com diversos bancos, né, que começam a emitir opiniões sobre Bitcoin, esse atual nível de preço já começa a ficar atrativo, tá? Ou seja, essa é a opinião, diversas casas que eu tenho lido, tá, ao longo das últimas semanas, principalmente agora, tá no nível atual, tá? A gente está destacando aqui esse principal movimento. Quando a gente pega aqui o começo de fevereiro até o final, ali, ou seja, até agora, aproximadamente tem ali uma queda muito forte e isso mostra também uma possível oportunidade. Está falando de uma forma bem mais simplista aqui. Bom, aí a gente já pula para falar sobre a questão de inflação, inclusive esse gráfico foi usado pelo Saravalli, né, também do Pre-Market, e mostra um ponto bem interessante, que eu até reitero, a questão da inflação, né, e o baixo crescimento econômico, né? Então a gente tem aqui essa linha, né, azul, a inflação, né, que está para cima, e projetado também, de acordo com o JP Morgan, né, a inflação, não só a inflação para cima, mas também o crescimento das economias mundiais para baixo, né? Ou seja, a gente tem um movimento, não que eu vou falar de estagflação, tá, pessoal, mas a gente está vivendo ali um momento agora que precisa aí ter realmente a alta de juros no mundo inteiro, que é a principal discussão, para fazer realmente a economia desacelerar e, consequentemente, a gente ter a inflação controlada, né, dentro da meta, né? Se a gente olhar para os Estados Unidos, realmente está muito fora, né, desse range da meta, e também aqui no Brasil, essa é a principal discussão que a gente tem visto ali, né, inclusive os próprios dirigentes aqui do Banco Central, tá? Esse é o ponto, inclusive, com a questão do IPCA 15 que foi divulgado, né, hoje, né, foi muito repercutido aqui na BMC News. Mas quando a gente fala aqui do mundo inteiro, a perspectiva é ainda de continuar de uma alta e contínua de inflação, principalmente com essa questão dessa preocupação entre Rússia e Ucrânia, que pode trazer uma volatilidade adicional quando a gente fala aqui de inflação, atrelada ali ao preço das commodities, e também, claro, as economias do mundo inteiro subindo juros, né, para conter a inflação. Isso traz ali, né, uma aceleração econômica, tá? Isso que a gente coloca aqui nesse gráfico do JP Morgan, que ele acredita que deve ser até aí o final do ano de 2022, tá? Ou seja, perspectivas atualizadas. Bom, aí a gente traz aqui o próximo gráfico que a gente destaca aqui sobre o preço do petróleo, né, pessoal? Então a gente tem ali, visto que o petróleo já tem batido próximo da casa dos $100 o barril, né, o preço do Brent, que é referência para as empresas aqui no Brasil. Isso é bem saudável para as principais companhias, tá, pessoal? Então a gente tem essa linha branca, né, o preço do Brent. E aqui a gente consegue ver também a própria demanda, né, ou seja, do petróleo medida aqui pelo o inventário, né, ou seja, o percentual, né, ou seja, relativo ali do tamanho, né, ou seja, tanto da volatilidade, né, do preço do Brent, ou seja, o Brent ele se valorizando e, consequentemente, a gente também consegue observar essa demanda ainda muito crescente, né, que acompanha também o preço do petróleo. Acho que a principal discussão que a gente tem visto o petróleo bater na casa dos $100 é, claro, né, muito óbvio, a questão de Rússia e Ucrânia. Acho que é a principal discussão por aqui. Mas também a gente não pode esquecer, né, de falar dos principais pontos, né, que reverberam ali, inclusive, essa volta, né, essa demanda muito forte e essa oferta cada vez mais restrita é o que mostra, né, claramente diversos gráficos, né, que a gente tem falado ao longo das últimas semanas. Tá? Então, o próximo gráfico aqui a gente vai falar sobre China, né, a gente tem uma revisão de earnings por setores. Eu acho que um ponto interessante para a gente mostrar aqui que são alguns setores que começam a trazer maior otimismo, né, alguns setores que continuam sendo penalizados, tá, desde ali do ano de 2021, né, do ano passado para cá. Então a gente comparando com 2021, ano fechado, fazendo perspectivas para 2022 e 2023, tá, nós temos aqui principalmente o ano de 22, tá, ou seja, quais são os setores com a maior perspectiva de earnings, né, ou seja, de lucro para a China. A gente tem os setores de transporte, né, o setor de materiais e mineração, e também seguidos por energia, tá? Também temos algumas empresas de tecnologia seguido por bancos, tá? E depois temos aqui algumas empresas, né, de químicos, né? Então o que a gente consegue traduzir aqui, pessoal, né? Ao longo de 22, principalmente, tá, pessoal, essas duas empresas, três setores, né? Transportes, metais e mineradoras, né? E também energia. Então essas três principais empresas, não só em relação a auto de juros, que a gente tem falado bastante, que esses setores sim estão expostos, mas principalmente o setor de transportes, né? Ou seja, a volta da economia, principalmente
quando a gente pega aqui airlines regionais, né, voltando a fazer pedidos, aumentando a sua rota, a gente tem visto aumento de ticket médio, aumento de demanda, isso consequentemente a gente observa também até mesmo a relação, né, de restrições por volta da pandemia sendo cada vez mais flexíveis, inclusive é o que está acontecendo na própria Europa e pode acontecer cada vez mais na própria China, e isso já coloca-se, né, um possível cenário no preço das ações. Tá? Então, o setor de transporte, voltando aí o índice de mobilidade, que é um índice que a gente já falou aqui ao longo das últimas semanas, mostra aí como principal trigger aí de revisão de lucro para esse ano, seguido por ações de mineração e depois as ações de energia. Tá? Os setores que não se beneficiam tanto, setores de varejo, né, retail, setores de software, né, ou seja, tecnologia, real estate, tá? E também temos empresas de internet e entretenimento, tá? Que são as empresas que mais sofrem aqui, tá? Ou seja, a gente tem aqui as quedas para 2022 e 2023, tá? Ou seja, as empresas que não vão se beneficiar, ou seja, que vão ter uma retração de lucro, não necessariamente um prejuízo, mas um lucro menor do que comparado com o ano de 2021. A gente tem aqui essa barra mais clara projetado para 23, ou seja, projeta uma queda maior para 23 e uma queda menor para 22 quando a gente pega aqui as empresas de software, tá? A mesma coisa serve para o setor de retail e de real estate, que anda praticamente, né, de lado ao longo desse ano, tá? Essa é a perspectiva até o momento, tá? Bom, aí a gente começa já a falar sobre o cenário de vacina no mundo inteiro, né? Então a gente traz esse gráfico aqui atualizado dos países que mais se vacinam no mundo, né? Ou seja, a gente está falando aqui, né, de vacinação completa, até mesmo com vacinação com dose adicional. Então nós temos aqui os principais países, né? Chile, Singapura, né? Também temos China, Argentina, Espanha, Coreia do Sul, Canadá, Austrália, Itália, Nova Zelândia e olha o Brasil, né? O Brasil está aqui, ou seja, um dos países que mais se vacinam no mundo, né? E os países que não se vacinam, né, tanto assim, ou seja, que tem um déficit muito grande, África do Sul, né, Filipinas e Rússia e México, né? Se a gente fala de commodities, pessoal, a gente tem um ponto, inclusive, quando a gente fala de África do Sul, né, que também, quando a gente fala de umas empresas aqui no Brasil, né, a África do Sul é um dos países que tem a maior produção, né, de ferro silício e ferro cromo e tem a própria discussão referente ali ao aumento do custo de energia por lá, né? Ao mesmo tempo, quando a gente pega a própria Rússia, né, ou seja, que tem praticamente uma produção, né, quando a gente pega global, praticamente em torno de 10% do alumínio, isso também gira próximo em relação, né, ao próprio ferro silício e ferro cromo, tá? Isso também favorece algumas companhias, para quem nos acompanha deve saber, né, pode se beneficiar, né, a possível Ferbasa, né, ou seja, FESA 4. Estou falando aqui só para a gente entender um pouco, até mesmo em relação ao momento econômico, né, ou seja, a Rússia é um dos países que menos se vacina, a própria África do Sul também, seguido por Filipinas, são países que vêm sofrendo até mesmo em relação à própria economia, e isso tem uma grande explicação também por parte do Covid, né, ou seja, baixa taxa ali de vacinação, além das crises ali, né, políticas, né, cada país vem sofrendo. A própria África do Sul tem o seu momento e é seguida ele pela Rússia, que a gente está atualizando sempre por aqui. Tá? Isso também, como eu falei, pode beneficiar, né, algumas companhias, de acordo com alguns analistas de mercado que vem atualizando por aqui. Tá? Ou seja, a gente tenta ali trazer um cenário muito além do macro, né, ou seja, trazendo ali no bottom line das empresas, tá? Aqui no Brasil principalmente. Bom, aí a gente tem aqui a curva de manufatura, né, dos PMIs, né, acho que é um ponto interessante aqui, a gente consegue ver, né, a curva de suppliers, né, de delivery, ou seja, de tempo de entrega das principais regiões, né, da Europa, principalmente a Europa como um todo, né, ou seja, a União Europeia, Alemanha e França. Né, a gente tem visto que o tempo de entrega tem melhorado agora, no começo de 22, principalmente no final de 21, né, e isso ainda está longe ali, ou seja, de chegar próximo do 0 a 0, mas tende-se ali a melhorar a cadeia de supply, né? Inclusive a gente tem conversado com diversas companhias, né? Principalmente de chips, enfim, tem uma ligação, né? Inclusive a gente conversou com o Positivo recentemente, algumas companhias do setor, e a visão da maioria das companhias é o seguinte, né? Ou seja, ano de 2022 vai ser um ano de recuperação gradual e 23 aí sim um ano de recuperação completa comparado ao nível pré-pandemia quando a gente pega 2019, tá? Ou seja, esse ano deve ser um ano melhorando, né? De uma forma bem gradativa para o setor industrial, tá? E aqui a gente coloca um pouco sobre as empresas, né, de tecnologia, acho que esse gráfico é bem legal. A gente pega aqui os buybacks, ou seja, as recompras de ações das empresas de tecnologia, a gente tem visto que esses buybacks têm diminuído. Se a gente olhar para o ano de 2021, pessoal, a gente tem visto que esses buybacks foram muito fortes, né, inclusive a gente tem até uma linha aqui traçando, ou seja, os buybacks foram de uma forma que trouxe mais valor para o acionista. Se a gente até trazer alguns gráficos, como eu já trouxe anteriormente, né, já bateu
mais de $1 trilhão, ou seja, a gente pega em relação, somado todos os buybacks, né, do S&P 500, e isso mostra até mesmo não só um recorde, mas também como principal argumento por parte das companhias, né, olhando para trás, né, não olhando para frente, mas olhando para trás a gente viu ali uma alta liquidez, né, ou seja, um ambiente baixo de juros, proporcionando um crescimento das empresas de tecnologia. Agora a gente está vendo ao contrário, e esse buyback, né, das empresas de tecnologia tem se diminuído, tá? Então a gente consegue observar, quando a gente pega ali o net, né, ou seja, das empresas de buyback, ou seja, quando a gente pega aqui o Tech Net Buyback Yield, tem diminuído, tá? Ou seja, chegando ali próximo do 0 a 0, como está visto agora no ano de 2022. Tá? Quando a gente pega aqui o preço-lucro, né, Forge, né, ou seja, o preço-lucro projetado, o PI, também tem acompanhado, né, gerando ali para baixo, mostrando-se ali uma correlação, né, em torno ali de 53%, ou seja, menos 53%. Bom, pessoal, aí a gente volta aqui para falar sobre os setores mundiais, né? Acho que é um ponto interessante, que é o principal pitch, né, o principal discurso do mercado inteiro, que todo mundo está falando o tempo inteiro, é o setor de energia, principalmente oil, né, ou seja, o setor de petróleo. Inclusive, algumas companhias divulgando resultado, né, foram divulgados resultados de 3R recentemente, hoje vai ser divulgado o resultado de Petrobras aqui no Brasil, e essa é a discussão sobre o preço do petróleo, como eu falei anteriormente, todos os dias eu trago aqui um gráfico de petróleo, e o setor de energia é o setor que maior tem crescimento no mundo inteiro, tá? Quando a gente pega aqui pelo MSCI World. Então temos o setor de materiais, né, o setor de energia aqui figurando ali como os maiores altos ao longo de 22, e também sendo projetado para 23 como um dos maiores setores, seguidos pelos Stock 600, ou seja, as empresas europeias, como eu falei, também tem um grande destaque, também Topix no Japão, Emerging Markets, né, ou seja, um dos principais, aí, um dos top 5 ganhadores, lembrando, né, quando a gente pega aqui os top 5 Emerging Markets, o maior peso é China, não é Brasil, o Brasil é um peso menor, mas sim, está figurado logo aqui, e como a gente tem aqui os piores setores, né, a gente tem aqui, né, o próprio setor de Industrials, né, Financials, Healthcare e Real Estate, tá, pessoal? Lembrando, né, que o setor de financials está sofrendo uma revisão, né, de lucros para cima, tá? Quando a gente pega em relação à revisão de tamanho, tá, de projeção de aumento de juros, principalmente nos Estados Unidos, tá? Então esse é o ponto, ou seja, a gente está vivendo um momento de inflexão, isso pode ser mudado aqui quando a gente pega aqui a relação de ganhos projetados para 22 e 23, tá? Esse gráfico aqui também é muito legal, que a gente mostra uma relação do gráfico do Morgan Stanley, né, que mostra, né, a relação, né, do consumo de energia, né, do Bitcoin, ou seja, das criptos, né, principalmente do Bitcoin, equivalentes, né, ou seja, o consumo de energia do Bitcoin no mundo inteiro é equivalente ao consumo de demanda, né, ou seja, de energia comparado a alguns países europeus. Tá? Então a gente tem que comparar aqui, por exemplo, né, a própria Holanda, a Bélgica, a Áustria, até mesmo o Cazaquistão, tá? Ou seja, a energia, né, ou seja, demandada ali por produção do Bitcoin é muito forte, inclusive maiores que esses países, como eu citei, tá? Também quando a gente pega aqui também alguns pontos interessantes, a gente consegue observar só o que supera mesmo, chegando próximo ao consumo de energia do Bitcoin é o ouro, né? E o cobre um pouquinho acima disso, tá? Ou seja, a gente consegue mostrar, né, que o consumo, né, ou seja, de Bitcoin, né, ou seja, para produzir, né, seja, mineração de Bitcoin é equivalente a alguns países europeus, tá? Inclusive até mesmo quando a gente pega aqui o próprio Cazaquistão, tá? Então acho que é um ponto bem interessante, um gráfico bem curioso por aqui, tá? E esse último gráfico que eu vou falar é sobre uma relação, né, de fluxo. A gente tem visto muito esse movimento de aversão a risco, né? Ou seja, depois a gente vê um movimento ao contrário, ou seja, muito voltado ali às tensões geopolíticas. Você está retirando tropa, não está retirando tropa, pode ter uma guerra, talvez não tenha uma guerra. Então tudo isso traz uma alta volatilidade nas bolsas, inclusive hoje aqui no Brasil. Né? A gente estava aqui vivendo um momento, né, de bolsa para cima, depois a bolsa virou, né? E esse gráfico ele mostra o que está acontecendo nos Estados Unidos, voltado a ativos de risco versus ativos seguros, tá? Ou seja, ativos defensivos. Tá? E mostra-se mesmo com essa aversão a risco que a gente está vendo no mercado de curto prazo, ainda estamos num patamar, né, ou seja, de mercados, no mercado dos Estados Unidos comprado, né, ou seja, em ativos de risco. Quando a gente pega aqui o net, né, ou seja, ativos de risco versus ativos defensivos. Tá? A gente está falando de uma média de um mês, né, de 4 semanas, aproximadamente ali de ativos net comprados, né, na ordem ali de 150 bilhões de dólares, tá, pessoal? Quando a gente pega aqui o ano de 22, lembrando também que o ano de 2021 foi um ano muito forte, né? Ou seja, um ano de inflexão, né, desse ano de 20 para o ano de 21, né? Ou seja, um ano para o outro a gente teve ali uma alta, né? Ou seja, do próprio S&P 500 trazendo ali um grande fluxo para equities, agora mesmo no curtíssimo prazo, né? Os investidores buscando ouro, buscando treasury, mesmo assim a gente tem um net positivo, tá? Ou seja, de apetite a risco no mercado americano, tá bom? Então esses são os principais gráficos de hoje. Isabela, Hanna, sempre para trazer a melhor informação para o investidor. Excelente. Obrigada, Alex, pela participação. A gente se vê amanhã, então, com mais gráficos. Boa tarde. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Bom, agora a gente volta a falar de empresas. Ofertas de ações da Alpargatas movimenta quase 2 bilhões de reais
2,5 milhões de reais aí em oferta primária para financiar a aquisição da UTIS. Você confere os detalhes, então, na reportagem. A Alpargatas fixou o preço por ação em seu follow-on a R$ 26,03 cada papel, levantando o montante de R$ 2,490 bilhões, segundo o fato relevante divulgado pela companhia. O preço por ação definido representa um desconto de 2,3% em relação ao fechamento de ontem, de R$ 6,92. A empresa vendeu no total 37,5 milhões de ações ordinárias e 57,5 milhões de ações preferenciais na operação. Por se tratar de oferta primária, o dinheiro captado com as novas ações vai para o caixa da empresa. Os recursos serão usados para financiar o pagamento da aquisição de 49,9% da marca norte-americana de calçados sustentáveis Roots, anunciada no final do ano passado. A Alpargatas pagou 475 milhões de dólares pela grife californiana, que conta com uma base de clientes engajada e apaixonada pelos seus produtos. A oferta será coordenada pelos bancos Itaú BBA, Bank of America, JP Morgan, Bradesco BBI e Citigroup. Bom, a gente aproveita para olhar então o papel de Alpargatas no nosso mapa do calor, do nosso Profit. Alpargatas que agora está recuando 2,71%. A gente vê que veio caindo, né, despencando aí desde agosto do ano passado, veio caindo bastante, tentou até se recuperar algumas vezes e aí estava aqui na casa no finalzinho de agosto para setembro, estava na casa dos R$ 61 o papel e agora o papel está sendo vendido a R$ 26,20, como a gente consegue acompanhar, e daqui a pouquinho a gente volta, na verdade, ainda falando em Alpargatas, a Itaúsa comunicou ao mercado hoje que adquiriu parcela da oferta subsequente de ações da companhia, que divulgou na noite de ontem a precificação dos novos papéis em R$ 26,30 por ativo. Segundo a holding brasileira, foram comprados mais de 30 milhões de papéis de emissão da Alpargatas, totalizando investimento de R$ 799,1 milhões de reais com recursos próprios. Com isso, a Itaúsa agora detém 29,6% do capital total da empresa, distribuído em 199 milhões de ações. E a gente aproveita, na verdade, para olhar como é que está a Itaúsa nesse momento. Eu vou abrir como um todo aqui o setor, para a gente olhar aqui dos bancos, Vamos olhar aqui já de uma vez, olhar tudinho junto. A gente consegue ver então que Itaúsa está subindo 0,49%. Depois temos os tickers do Santander, Sambi 11, Sambi 4 e Sambi 3 também nas altas. Sambi 11 sobe um pouco mais, 1,77%. Depois temos Banco do Brasil subindo também 0,67%. Banco Bradesco, 0,43% de alta. Já em relação às quedas, temos Itub 4, ticker do Itaú, assim como ticker do Itaú, Itub 3 e Itub 4 estão aqui nas quedas. Itaúsa, o ticker ITSA4, está caindo também 0,29% e o outro ticker do Banco Bradesco também está aqui figurando nas quedas. BBDC3 recua 0,11%, Isa. Bom, e a gente fala então agora das aeronaves da Embraer, que anunciou hoje a assinatura de um acordo de serviços de longo prazo com empresas Airpeace, maior companhia aérea da Nigéria e da África Ocidental, para apoiar a frota de jatos E195 e também ERJ-145 da companhia. Durante o evento em Dubai, a companhia então afirmou que a Airpeace é a primeira cliente da África do E2 e que conta aí com 3 pedidos firmes para E195, E2, com direito de compra para outras 17 aeronaves do mesmo modelo, então divulgou a Embraer. Vamos dar uma olhadinha no papel, Hanna? Vamos olhar aqui, Isa, a Embraer rapidinho, vou fechar aqui para a gente ver melhor. Ampliei aqui para a gente olhar o papel de Embraer, atualizou, a gente vai atualizando aí para vocês também. Embraer agora está recuando 0,11% agora, o papel está na casa dos R$ 17,48. Eu vou abrir aqui o nosso monitor de mercado para ficar aqui do ladinho, daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais atualizações
né? Como é que está a movimentação do mercado, dos ativos nesta quarta-feira. Bom, e falando agora da privatização da Eletrobras, que foi aprovada pelos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária. E agora o próximo passo é a definição do preço mínimo. Os detalhes a gente confere na reportagem. Os acionistas da Eletrobras aprovaram um projeto de capitalização que autoriza a saída da União do grupo controlador da companhia e do processo de desestatização. Uma nova oferta de ações estava para ser aprovada, além dos poderes para que o Conselho da companhia defina as regras finais da operação, como as condições da oferta, o cronograma, o aumento do capital social e o preço de emissão dos ativos. Caso seja concluída, a oferta de ações deve diluir a participação estatal da companhia de 70% do capital votante para apenas 45%. Assim, o governo deixará de deter a maioria das ações e a Eletrobras deixa de ser uma estatal. Durante a Assembleia, os acionistas também votaram os itens que estão condicionados ao processo de desestatização, como a reorganização societária de subsidiárias, o valor que será pago para a União pela concessão de energia e pelos programas de revitalização de áreas de bacias hidrográficas. A operação agora será avaliada pelo Tribunal de Contas da União e tem prazo máximo para ser concluída até o dia 13 de maio. A gente aproveita para dar uma olhada nos papéis, de Eletrobras e o setor elétrico também como um todo. Começar por Elet 6, agora que está subindo 3,98%, com um papel na casa dos R$ 34,99. E a Elet 3 sobe também 2,9%. Está R$ 35,10 do papel. Aí a gente separa aqui para olhar o setor. Deixa eu ver já quem está caindo aqui, que está bem no cantinho. Só a Eneva, agora que está recuando 0,15%. E, colocando o mouse aqui para a gente ver, e Engie 11, que está caindo 0,09%. No mais, a gente vê que o cenário é um pouco mais positivo para o setor, até esse momento do pregão. A gente vê que as elétricas, Elet 6 e Elet 3 estão por aqui. Depois a gente vê Copel subindo 2,78%, Cemig sobe 2,51%, CPFE 2,45%, a IES Brasil tem uma alta agora de 2,44%, Taesa sobe mais de 2%, assim como a Alupar, Neoenergia, NBR 3, CESP e Engie 3 também, que estão aparecendo aqui nas altas, Isa. Tá certo, o BMC Stock então vai chegando ao fim. Obrigada pela sua companhia, a você que nos acompanhou tanto no Profit da Nelógica quanto no nosso canal do YouTube da BMC News. Continue então acompanhando o BMC Market com Felipe Nascimento, Alan Gani, Daniel Morales e Alexandre Cabral. A gente se vê amanhã, né, Hanna? É isso aí. É isso aí, a gente volta amanhã no meio do dia trazendo os principais assuntos que estarão até então movimentando a quinta-feira, Isa. Você continue nesse link que vai trocar automaticamente, mas continua aí que já então tem BMC Market com o Felipe Nascimento. Então, um ótimo restinho de quarta-feira para você. A gente se vê amanhã no estoque. Até mais.